Imagina isso. Você entra numa água congelante. O corpo entra em choque. Respiração trava. O coração dispara. E por um instante, parece que você tomou a pior decisão da sua vida. Mas aqui vem a parte bizarra, esse estresse extremo pode estar ativando um dos mecanismos mais antigos de sobrevivência do seu corpo. Um mecanismo que não só te protege, mas pode te deixar mais resistente no longo prazo. Isso tem nome, resposta hormética. Na prática, é simples. Pequenas doses de estresse ativam sistemas de defesa, tornam o corpo mais forte. Tipo uma vacina, só que contra o próprio ambiente. E o frio é um dos estímulos horméticos mais potentes que existem. Quando você entra em contato com temperaturas muito baixas, seu cérebro interpreta isso como uma ameaça imediata à sobrevivência e dispara um comando direto, prioridade máxima, manter esse corpo vivo. Resultado: uma ativação massiva do sistema nervoso simpático. Seu corpo libera noradrenalina em alta quantidade. E isso muda tudo. A noradrenalina não é só um hormônio do estresse. Ela é uma chave biológica. Ela causa vasoconstrição, aumenta o foco e, mais importante, modula a inflamação e metabolismo. Estudos mostram que o frio ativa esse eixo simpático, redistribuindo energia e alterando respostas inflamatórias no corpo. Agora entra um ponto ainda mais profundo. O frio não age só no sistema nervoso. Ele vai direto na célula. Com um choque térmico, seu corpo ativa proteínas específicas de sobrevivência. Entre elas, as chamadas cold shock proteins. Essas proteínas ajudam a estabilizar o ambiente celular, protegem RNA, ajustam a produção de proteínas e basicamente dizem para a célula: segura firme, se adapta, sobrevive. É tipo colocar o modo hardcore da biologia. Ao mesmo tempo, o corpo ativa a gordura marrom, um tecido metabólico altamente ativo. Diferente da gordura comum, ela não armazena energia. Ela queima energia para gerar calor. E esse processo não é simples. É um hack metabólico. A gordura marrom usa mitocôndrias com proteínas desacopladoras para gerar calor ao invés de ATP. Isso aumenta o gasto energético e melhora a forma como o corpo usa glicose e gordura. Mas talvez o efeito mais interessante seja outro. O frio força uma decisão biológica: gastar energia em calor ou em inflamação. E adivinha? O corpo escolhe sobreviver ao frio. Isso gera uma espécie de competição metabólica, onde processos inflamatórios são reduzidos, porque o corpo redireciona recursos para termorregulação. Esse fenômeno já foi observado em modelos experimentais, mostrando redução de ativação imune inflamatória durante exposição ao frio. Agora junta tudo. Item ativação do sistema nervoso, item liberação de noradrenalina, item proteínas de choque térmico, item reprogramação metabólica, item redução de inflamação. Isso não é só aguentar o frio. É o corpo sendo reprogramado pela adversidade. Mas tem um detalhe importante, mas não é melhor. O mesmo frio que adapta também pode sobrecarregar, se for intenso demais ou mal controlado. Vira estresse destrutivo, não adaptativo. Estudos mostram que os efeitos positivos dependem da dose, duração e frequência do estímulo. Ou seja, hormese não é sobre extremos. É sobre equilíbrio. No fim das contas, banhos gelados e crioterapia não são mágicos. Mas eles revelam algo muito mais interessante. Seu corpo não foi feito para conforto constante. Ele foi feito para se adaptar. E talvez, é justamente no desconforto controlado que a biologia humana atinge o seu potencial máximo. Se curtiu esse tipo de conteúdo mais profundo, meio ciência, meio mind-blowing, segue o canal. Porque aqui no Mede Tudo, a gente mede tudo sobre a medicina.